As normas regulamentadoras, sobretudo depois do caso da Kiss, a gente sempre vai lembrar do caso da Kiss, elas tiveram um boom em termos de desenvolvimento, se criou muitas normas regulamentadoras, né? E essas normas, não raras vezes, em alguns casos, elas passam a exigir também testes de laboratório, para que algumas coisas sejam atendidas, né? Então, há essa exigência, hoje, né, de alguns materiais, sobretudo aqueles inovadores, de atenderem requisitos de laboratório, né? Então, assim, hoje tem essa exigência, né? Tem uma lacuna de infraestrutura. Por outro lado, esses materiais, muitas vezes, eles são importados. E eles já chegam testados, entre aspas, aqui no Brasil, né? Então, a infraestrutura laboratorial no exterior, ela é muito maior. Então, como a maioria desses produtos, tintas, mantas, etc., não raras vezes eles são importados, esse material ele já chega no Brasil com, né, o teste já feito. E como o modus operandi do ensaio ele é o mesmo que é feito no exterior, na grande totalidade dos casos, aí muitas vezes nem se precisa dessa infraestrutura laboratorial, né? Não estou falando que ela não é necessária, ela é necessária, ela precisa ser ampliada, né? Mas o custo dos equipamentos hoje, para que você consiga implantar uma infraestrutura de laboratório, ela é realmente muito cara. Olá, este é o programa Emergência Entrevista que acontece diretamente da Prevensul. E hoje o nosso convidado é o Fabrício Bolina, que é palestrante do Mercofire, o 13º Seminário de Segurança contra Incêndio do Mercosul. O Fabrício é engenheiro civil e doutor em Engenharia de Segurança ao Incêndio pela Universidade de Coimbra, Portugal. Ele dedica-se a pesquisas relacionadas à segurança ao incêndio das edificações. Bem-vindo ao programa. Obrigado. Tudo bem, Tudo Fabrício? bem, Paula? Tudo bem? Tudo. Joia. Então, a gente quer te agradecer, né, vir aqui para conversar com a gente no evento. E queria conhecer um pouquinho mais do Fabrício. Quem é o Fabrício? Como é que ele começou na área de segurança contra incêndio? O que te despertou para essa área? Primeiro, Paula, obrigado pelo convite, tá? Parabéns pelo teu trabalho aí na revista Emergência. A gente tem acompanhado a progressão da revista, a evolução cada vez mais interessante sobre essas temáticas, dentre outras também de segurança contra incêndio. Então, parabéns pelo teu trabalho e muito obrigado pelo convite, por estar aqui nesse importante evento, junto com grandes profissionais que se reúnem aqui nesse evento para a gente poder discutir esse tema. Bom, quem é o Fabrício? Uma pergunta difícil, né? Quem a gente é? Mas profissionalmente falando, tá? Eu me formei em engenharia civil, né? Eu costumo dizer que não fui eu que escolhi a segurança contra incêndio me escolheu por uma necessidade em determinado momento da vida. Eu sempre busquei e atuei na parte de estruturas, né? De projeto estrutural. Desde a graduação queria isso, depois fui trabalhar no mercado, trabalhando com estruturas. Quis fazer mestrado, acabei entrando no mestrado, paralelamente acabei entrando no ITT Performance, no laboratório da Unicinos. E nesse meio do caminho apareceu a segurança contra incêndio. Havia uma obra, no âmbito da norma de desempenho, NBR 15575, havia uma obra em Novo Hamburgo. E essa obra seria a primeira obra do Brasil que atenderia a todos os requisitos de desempenho da então recém-entrada em vigor norma de desempenho. E dentre uns requisitos que a gente começou a avaliar, isso estamos falando de meados de 2015, por aí, 2016, né? Dentre uns requisitos que se tinha para avaliar, era a parte de segurança estrutural em situação de incêndio. 2016, 15, 16. Aí eu falei, segurança estrutural em situação de incêndio, eu já tinha trabalhado em um dos maiores escritórios de projeto de estruturas do Brasil. E a gente nunca falou sobre projeto estrutural em situação de incêndio. Aquilo me chamou a atenção, porque a gente tinha feito obras emblemáticas, Estado de São Paulo, Rio de Janeiro, e nada, não se falava sobre projetar estrutura em situação de incêndio. E aí eu me perguntei, é algo novo, né? Aí eu fui ver e tinha uma norma desde 2004, NBR 15200. Eu falei, me surpreendi, eu falei, como assim?
tem uma norma e a gente não estava atendendo aquela norma, e aquilo me despontou. Então eu comecei a buscar entender mais sobre como fazer aquilo, até para a gente melhorar profissionalmente, e acabei entrando nessa área. E aí, nesse meio do caminho, o ITT Performance acaba montando um laboratório da parte de incêndio, e eu já estava, né, atuando nessa parte ali, na parte de consultoria, da parte de estrutura, e aí acabei entrando para a parte de segurança contra incêndio nesse caminho. Então, eu sou essa nova geração, vamos assim dizer. Sim. Né? Então, acabei entrando. Então, depois fiz mestrado na parte de incêndio, né? Depois fui para Portugal, comecei a estudar, comecei a envolver com norma, comecei a coordenar normas sobre o assunto. Começou a tomar gosto. Começou a tomar gosto, né? Paralelamente, a gente começou a ver que no Brasil era um assunto pouquíssimo explorado, né? Eu falei, olha, tem muita coisa para fazer. E aí eu me animei, olha, vou começar a investir nessa área. E aí a coisa começou a se desenvolver, né? Comecei a estudar isso, comecei a ter contato, networking com profissionais de fora, né? E aí que tu vê como é rico. E aí a gente começou a ver, olha, a gente tá engatinhando isso aqui no Brasil, né? Alguém precisa fazer alguma coisa. Tem muita coisa para fazer e a sociedade não. E tu olhava para o lado, não tinha ninguém na parte específica, né? De estruturas em situação de incêndio. Tinha o professor Valdir Pignata, lá da USP em São Paulo, uma excelente referência. Mas eu conversando com ele, falei, olha, professor, como é que tá? Ele falou, olha, eu sozinho. A maioria das pessoas trabalhava sozinho nisso. É que tu vê que tá todo mundo escondido nas universidades, todo mundo né? escondido, né? Então são assuntos que acabam se tornando nicho, né? Claro, hoje, a gente está falando de 2024, as coisas evoluíram. Já tem mais cursos de mestrado e doutorado que estão estudando esse assunto. Nós estamos falando que há quase 10 anos atrás tinha muita ampliação, né? O caso da Boate Kiss também deu esse boom de interesse pelo tema, e aí essa coisa começou a acontecer, né? Então eu comecei a investir em pesquisa também, atuar profissionalmente nisso, e paralelamente identificar essas lacunas e investir em pesquisa. E aí a gente começou a aprofundar mais, né? E começou a desenvolver trabalhos. Tem uma métrica de uma grande editora, que é da Elsevier, que é uma grande editora que tem científica, né? E eles fazem levantamento de autores mais relevantes nessa parte de várias, né? Então, eu tenho muito orgulho de ser da parte da América do Sul, o número 1 da América do Sul na parte, alguns clusters de estruturas em situação de incêndio, estrutura de concreto, né? Então, assim, a gente está vendo que a gente está produzindo aqui no Rio Grande do Sul, mais especificamente, trabalhos que estão contribuindo internacionalmente. É uma satisfação, né? É uma alegria, né? E é assim dizer, um chaveamento de um trabalho que a gente faz. E que muito não adianta tu fazer e ficar escondido Exatamente. na universidade, ali no cantinho. Se a gente está falando em evolução, a gente tem que identificar essas lacunas e melhorar. Né? Não adianta a gente falar, porque tem muitos profissionais que a norma tem problema, a norma não presta, a norma é ruim, a norma é falha, a norma sei lá o que, tá, mas o que aponta. Então resolve, entendeu? Então resolve esse problema. Não adianta simplesmente sentar o bumbum na cadeira e dizer a norma é ruim, a norma é falha, a norma não atende ainda. Não, vamos lá, vamos contribuir, vamos tentar fazer alguma coisa. Então a gente tentou realmente, sabendo que tem essas lacunas, tenta cada vez mais buscar formas de melhorar as técnicas de projeto, de torná-las mais simples, mais acessíveis aos profissionais, essas lacunas preenchê-las sempre que possível, né? E esses trabalhos sempre divulgando, mandando para revistas internacionais, para validação de profissionais, né? Fazendo parcerias internacionais. O pessoal de Portugal tem parceria na Itália, tem parceria nos Estados Unidos, para a gente ter esse network, para ver como é que está sendo feito nos Estados Unidos, como é que está sendo feito na Europa, como é que eles estão resolvendo esse problema. E aí a gente trazer para cá, para tentar adaptar isso à realidade brasileira. Né? E a gente falando de testes agora, né, que tu tem essa experiência nessa área de testes, de estudos na área de segurança contra incêndio. Por que a gente tem pouco laboratório de segurança contra incêndio no país? Assim, é uma coisa tão importante, porque tu precisa validar, né, se os equipamentos funcionam, né, como é que estão as estruturas, tu tem que validar tudo isso. Mas como? A parte dos testes de laboratório no Brasil ainda é um grande problema. Né? A gente tem uma infraestrutura laboratorial proporcional ao tamanho do país, né? Imenso. O Brasil ela é muito pequeno.
né? A gente tem laboratório em São Paulo, a gente tem laboratório no Rio Grande do Sul, a gente tem outros pequenos laboratórios espalhados, agora Rio de Janeiro, começando um também. Então, assim, proporcional às dimensões do Brasil, a infraestrutura laboratorial é muito pequena ainda, ela é muito insuficiente para atender essa nossa demanda. Por que isso? Tá? Porque os equipamentos, eles são muito caros. Tá? Então, estamos falando hoje para colocar um forno para testar, por exemplo, parede. Tá? Ele vai custar ali na faixa de 2 a 4 milhões de reais. Então, é um valor muito grande. Então, se tu vai investir num equipamento desse, possivelmente é alguma empresa privada, alguma coisa que vai vender ensaios e obter um retorno financeiro quanto aquilo. Né? Então, estamos falando que o ensaio gira da ordem de 20 mil reais. Então, você faz a equação. Olha, o meu investimento e o meu retorno, ele vai ser a longuíssimo prazo. Né? Então, assim, em termos econômicos falando, não é tão interessante ser, né, se você for empresário, investir na construção do laboratório. Então, acaba investindo mais quem? Quem vai fazer pesquisa, são universidades, são institutos de pesquisa que acabam tendo esse viés secundário, né, do auxílio do governo, etc., de montar um laboratório de pesquisa e, paralelamente, oferecer esse serviço. Né? Então, assim, essa é a grande lacuna, são equipamentos muito caros. Né? E esses equipamentos, proporcional ao custo do ensaio, te dá um retorno pequeno, a longuíssimo prazo, para você ter a recuperação. Isso se a gente for falar, né, em termos de investimento. Olha, mas isso bate uma questão cultural daí, né? Parte na questão cultural. Também, porque o empresário vai dizer, eu tenho investimento a Exato. longo prazo, mas e se acontece alguma coisa, né? Para ti, tu vai ter um custo muito mais alto no teu patrimônio, no teu... Por outro lado, tu falou nessa questão de cultura, né? As normas brasileiras, elas estão melhorando as exigências, a necessidade de ensaio laboratorial para atender alguns requisitos, né? Então, o armamento ele está acontecendo, ou seja, as normas regulamentadoras, sobretudo depois do caso da KISS, a gente sempre vai lembrar do caso da KISS, elas tiveram um boom em termos de desenvolvimento, se criou muitas normas regulamentadoras, né? E essas normas, não raras vezes, em alguns casos, elas passam a exigir também testes de laboratório, para que algumas coisas sejam atendidas. Né? Então, há essa exigência, hoje, né, de alguns materiais, sobretudo aqueles inovadores, de atenderem requisitos de laboratório. Né? Então, assim, hoje tem essa exigência, né? Tem uma lacuna de infraestrutura. Por outro lado, esses materiais, muitas vezes, eles são importados. E eles já chegam testados, entre aspas, aqui no Brasil. Né? Então, a infraestrutura laboratorial no exterior, ela é muito maior. Então, como a maioria desses produtos, tintas, mantas, etc., não raras vezes eles são importados, esse material ele já chega no Brasil com, né, o teste já feito. E como o modus operandi do ensaio ele é o mesmo que é feito no exterior, na grande totalidade dos casos, aí muitas vezes nem se precisa dessa infraestrutura laboratorial. Né? Não estou falando que ela não é necessária, ela é necessária, ela precisa ser ampliada. Né? Mas o custo dos equipamentos hoje, para que você consiga implantar uma infraestrutura de laboratório, ela é realmente muito cara. É, né? mais a proteção passiva que vem testada. Exatamente. Porque a ativa que vem também, mais testado. Exatamente. A ativa também você precisa, né? Mas assim, o teste laboratorial, ele é necessário quando você, não raras vezes, não estou dizendo que isso é uma regra, tá? Mas na grande totalidade dos casos, quando você não tem procedimentos normativos de projeto, né? Ou são materiais não corriqueiros. Né? Vamos usar um procedimento, uma parede de bloco cerâmico. É uma parede tradicional, trivial, já se tem conhecimento da performance dele, tem requisitos e instruções técnicas, em normas regulamentadoras de como atender, etc. Então não é nenhum problema. Agora, se você colocar uma parede de drywall com miolo X, de manta tal, com questão acústica, é um material composto que ele é diferente, ele é específico, ele é pontual. E aí, não tendo base normativa para fazer aquele projeto, ele partiria, portanto, para o teste de laboratório. Né? Então, normalmente, né, quando sai do trivial, vai para teste de laboratório. Normalmente, não estou dizendo que em todos. Tem, por exemplo,
requisitos que se tem que atender hoje, o mais corriqueiro é o de controle dos materiais de equipamento e revestimento, que você não tem nenhum parâmetro de projeto, senão requisitos de ensaio para que você consiga usar aquele material. Sim. Então, há sistemas hoje que eles precisam fazer teste de laboratório. O SEMAR é o exemplo mais clássico. Outros que não tem o que fazer. Outros não, né? Por exemplo, uma estrutura de concreto armado, se sabe a performance dela, há várias normas para isso. Então, ela não precisaria passar por um teste de laboratório, salvo se você for fazer uma estrutura atípica. Por exemplo, substituir o concreto trivial por um concreto com pérolas de isopor, um concreto ultra alta performance. Se sai da vala do comum, ele é obrigatoriamente necessário passar por teste de laboratório. É um pouco complexo isso, né? É um pouco complexo. E aí, você fala em complexidade, você percebe que o profissional do mercado, para ter ciência da necessidade de ensaio, ele tem que ter um entendimento. Exatamente, entendeu? Isso é a complexidade. Essa é a complexidade, porque pensa, o profissional que vai fazer o projeto, ele tem que entender, olha, até aqui, esse material ele é atendido por norma. Daqui para frente, eu não tenho norma que me dê subsídio técnicos de segurança para que eu consiga usar aquele material. Então, eu vou ter que fazer um ensaio, não é o profissional projetista do dia a dia que vai fazer o ensaio. Ele tem que exigir da empresa que fornece aquele produto um laudo de certificação, relatório técnico, atestando que aquele produto foi feito conforme o ensaio, tal. É complexo. Tu entende? Por quê? Porque precisa partir de um profissional que entenda a necessidade daquele produto que ele quer usar no projeto dele ser ensaiado. E ele fazer essa exigência do fornecedor. E o fornecedor também ter a ciência de quais testes ele tem que fazer. Entendeu? Então, assim, é complexo, não é um assunto simples. Então, é por isso que a gente bate cada vez mais na necessidade de se discutir segurança contra incêndio dentro das graduações, dentro de curso de especialização. O profissional que vai trabalhar no mercado para fazer projeto, para trabalhar com a parte de segurança contra incêndio, ele precisa ter uma formação. Ele precisa ter um conhecimento, né? Só que esse conhecimento ele ainda é insuficiente dentro dos cursos de graduação, né? Ou seja, se precisaria ter mais disciplina de segurança contra incêndio. Só que hoje os currículos estão muito enxutos, cada vez mais enxutos, e acaba muitas vezes não se tendo brechas dentro das universidades para falar sobre segurança contra incêndio, o que é preocupante. Pois é, o que tu tem visto de irregularidade, de absurdos, digamos, em relação a essa falta de educação, de ensino em segurança contra incêndio, a partir de projetistas, do pessoal que faz, né, é que, assim, ó, o engenheiro ou o arquiteto hoje, que ele entra para trabalhar com segurança contra incêndio, haja visto que ele não teve uma formação a nível de graduação, né? Isso é um fato, né? Eu me formei faz 10 anos, 12 anos, eu não tive nenhuma disciplina de segurança contra incêndio na minha formação, e eu ganhei atribuição. Então, essa falta de formação vai fazer com que o profissional do mercado busque o atalho. E o que é o atalho para fazer o projeto? É usar procedimentos tabelados, as tabelas, né? Que tem instruções técnicas, tem normas, etc. Então, as tabelas é o grande foco de atenção. Nós temos muitos procedimentos hoje que eles são tabelados. Só que aquilo, né? A tabela, muitas vezes, o profissional entende dentro daquilo que é interessante para si. Se você dá a receita de bolo pronto, o profissional entende aquilo que é melhor para si. Eu vou botar a farinha ou vou botar o ovo primeiro? Não. Se eu tenho farinha aqui no canto, primeiro eu vou botar a farinha, depois eu vou botar o ovo. Não, mas farinha eu não tenho, só tenho, então eu boto primeiro. Então cada um, muitas vezes, acaba interpretando a norma para aquilo que lhe convém. Muitas vezes até por pressão das empresas e construtoras para baratear a obra. Então, assim, essa falta de formação que o profissional tem na graduação acaba fazendo com que muitas vezes ele deslize em usar interpretações, muitas vezes errôneas, de procedimentos que são simplificados, né? Então, assim, nós não estamos ainda preparados no Brasil para usar métodos um pouco mais ousados de projeto. E quando eu te falo, Paula, métodos mais ousados de projeto, se tem uma discussão muito interessante nos bastidores, que é as normas de segurança contra incêndio evoluírem para análises ou projetos baseados na performance. O que isso significa, tá?
A gente tem 2 pontos. O que é uma performance? Você tem 2 cenários. Você pega um material, você vai lá, testa ele em laboratório, você atesta a performance dele. Então, a realidade do material é essa. Né? Então, quando a gente fala em fazer testes de performance, é isso. Olha, realmente testar o material como ele é e obter o resultado que efetivamente ele tem. Sem usar simplificações, sem usar lacunas, nada. É a realidade. Tá? Então, você tem 2 formas. Você vai colocar esse sistema ou esse material para teste laboratorial e você vai realmente saber, olha, eu estou colocando fogo nele, ele está tendo esse comportamento. E eu vou poder usar ele assim. Ou você pode usar procedimentos computacionais, procedimentos numéricos. Como, por exemplo, você pode modelar lá um edifício de 30, 40, 50, 100 pavimentos e colocar fogo nele e avaliar como é que o fogo vai se distribuir nos ambientes. E você pode colocar alguns dispositivos e o computador te dizendo como é que o incêndio efetivamente vai acontecer computacionalmente. Isso é incrível, né? Assim, você está fazendo um teste muito real daquele edifício. Você não está usando procedimentos simplificados algum. Procedimentos generalistas algum. Você está realmente vendo como é que aquele edifício, com aquele ambiente, com aquelas dimensões, com aqueles requisitos, com aquele tamanho de sala, vai se comportar. Isso é ótimo. Só que para você hoje trabalhar com esses procedimentos computacionais e numéricos, você tem que ter um conhecimento muito grande no uso desse software. Né? O software ele pode se tornar uma arma na mão de quem não sabe usar. Porque você vai, que nem você usar uma calculadora. Você vai apertar errado as teclas dele e vai te dar um resultado que não converge. Então você precisaria ter uma formação mínima, um conhecimento mínimo para trabalhar com aquele software. Eu posso manipular o software e colocar dados que me convêm. Você entende? Eu posso agir de má fé, isso é um problema. Mas assim, a gente não escapa disso. Sim. Eu posso ir lá, posso colocar, posso modelar o edifício da forma que me convém e aquilo me dá o resultado que me é interessante. Então, assim, é muito complicado. E há uma discussão nos bastidores em que se tem um interesse em que as próximas gerações de normas sejam normas que apresentem procedimentos baseados no desempenho. Isso é bom, mas por outro lado é perigoso. A gente vai ter que investir mais em formação, em capacitação desses profissionais. Né? Então, assim, a gente está saindo de uma geração de normas que te dá procedimentos conservadores, que são os tabelados. A distância máxima percorrer é tanto. Né, a estrutura tem que entender tanto. Tem que dispor hidrantes assim assado. Tudo tabeladinho, tudo bonitinho, né? E a gente está saindo, a gente está tentando sair disso, né? Tentando entrar em uma discussão com normas baseadas no desempenho. Ou seja, é uma personalização dos requisitos de segurança contra incêndio para aquilo que efetivamente, para a realidade daquela edificação sobre aquelas condições. É interessantíssimo, né? Mas perigoso. Né? A gente vai ter que ter profissionais que saibam trabalhar com aquilo. Normas que realmente te deem balizadores, né? Porque hoje a gente usa esses métodos mais na academia. Né? Não tanto no mercado. Então, são coisas que a gente tem que tomar cuidado. Certo. Né? Mas eu acho que tem uma questão também de experiência, né? Exatamente. Eu acho que quanto menos se entra nesse mundo da segurança contra incêndio, menos experiência também tem. Porque tem coisas que existe a norma, existe a lei, mas eu já vi muito profissional de segurança contra incêndio falando, não, quando não dá para ir para cá, não dá para ir para cá, a gente tem que ter umas alternativas e criatividade que não firam as legislações. Exatamente. Né? Então, esse é o caminho, né? Ou seja, a análise com base no desempenho, ela se tornaria mais uma alternativa. Mais uma alternativa. Não significa que ela anularia as demais. Ela se tornaria mais uma alternativa. Eu imagino que, num primeiro momento, ela vai vir com força em obras mais específicas, obras atípicas, obras, né, incomuns, vamos assim dizer. Né? Para obras triviais, edificação de muitos pavimentos, coisas assim, talvez ela num primeiro momento não aconteça. E aí sim, né, criando essa experiência, capacitando os profissionais, acostumando os profissionais a trabalhar com isso, essa coisa paralelamente vai sendo, né, esse modus operandi, ele vai sendo paralelamente inserido dentro das regulamentações. Na verdade, falando mais de segurança contra incêndio. Exatamente. Né? Então, claro, é um processo de transição. Né? Não estou dizendo que vai acontecer.
e nem que está acontecendo. Eu estou dizendo que está se discutindo nos bastidores esse interesse das normas também apresentarem essa possibilidade. Isso já existe em outras normas, tá? Por exemplo, a norma de estrutura de concreto armado em situação de incêndio, a norma de estrutura de aço em situação de incêndio, elas te dão possibilidade de você usar métodos mais realísticos, né? Só que é mais demorado, né? Você vai simular computacionalmente, você precisa de uma experiência maior, né? Você precisa aprender aquilo que não se ensina. A norma te dá, né? Inédito não é. Hoje nós temos como, em alguns casos, sobretudo na parte de estruturas, como fazer isso. Só que é tão complexo e tão demorado que os profissionais ainda ficam trabalhando na parte dos procedimentos tabelares. Né? E essa questão do laboratório do Rio de Janeiro está começando? É um projeto que se pode falar nele ainda? Está sendo elaborado, né? Um laboratório, e eu imagino que próximo ano talvez a gente já tenha mais um outro laboratório, né, de segurança contra incêndio. Que vai ajudar bastante nessa área. Que vai ajudar, para fazer pesquisa, para oferecer para o mercado mais soluções, mais alternativas de testes, né? Que é aquilo que a gente estava falando no início, né? Que a gente precisa de infraestrutura laboratorial hoje para o porte do país. Perfeito, né? perfeito. E me fala assim, ó, tu tem bastante experiência na pesquisa das estruturas e a segurança contra incêndio, a relação delas com a segurança contra incêndio. Qual é a realidade hoje do Brasil, assim, da tua pesquisa, que tu provavelmente fez pesquisa teórica, mas também prática? O que tu tem visto em relação a isso? Assim, quando a gente fala sempre de pesquisa, né, a pessoa imagina assim, que a gente está fazendo pesquisa teórica, né, coisas assim que a gente não vai ver na prática. Você pode fazer isso, mas também você pode fazer coisas mais práticas. Por exemplo, na minha pesquisa de doutorado, juntamente com o meu coordenador lá de Portugal, a gente achou um erro na norma europeia de projeto de estrutura de mista de aço concreto de de incêndio e propôs ajustes. Ou seja, não é nada teórico, é uma coisa muito prática. A gente achou um erro na norma e mostrou, olha, se a norma ajustar isso e isso, os resultados vão ser mais coerentes. Né? Então, assim, o profissional, a pessoa que assiste e que ela fala, a pesquisa não necessariamente ela é teórica. Você pode fazer pesquisas muito práticas para resolver problemas práticos do mercado. Aliás, é assim que a segurança contra incêndio ou qualquer outra norma avança, mediante alguém que foi lá, pesquisou, estudou e disse, olha, se for por esse caminho o resultado é melhor, se for por aquele caminho o resultado é mais interessante. Então a pesquisa ela é necessária para que as normas evoluam. Sem pesquisa, nada vai evoluir. A gente precisa ter mais pessoas pesquisando, estudando, indo atrás, tentando aprimorar as normas para que as coisas evoluam. Então, né, o papel do pesquisador no Brasil e no mundo, ele é muito importante. Só que o problema é que no Brasil o pesquisador ele não é influenciado, ele não é inspirado, ele não é motivado, ele não é impulsionado. Né? Você tem um retorno muito baixo se você for hoje trabalhar com pesquisa. Então, você não tem muita... Né, em segurança contra incêndio, pior ainda. Pior ainda. Né? Então, assim, fora do Brasil, o pesquisador ele é mais bem visto, vamos assim dizer. Tanto que a gente está tendo uma migração em massa de cérebros para o exterior, que a gente costuma dizer. Né? Profissionais que gostam de pesquisa, gostam de avanço, acabam não encontrando no Brasil, né, um local para que seja benéfico para si, para desenvolver essa atividade, e acaba indo para o exterior. Então a gente está tendo essa migração de cérebros, que a gente diz, para fora. Então a gente vê muito brasileiro nos Estados Unidos, na Europa, estudando isso, pela valorização que ela tem. Né? Lá você tem incentivos muito interessantes do governo para que as coisas melhorem mediante a pesquisa. Então, infelizmente, a pesquisa no Brasil, ela ainda não é vista da forma como deveria, né? E virando a página, falando da parte de pesquisa relativa à parte de estrutura em situação de incêndio, é muito tímida no Brasil, tá? Por quê? Eu tenho várias razões para isso, tá? Primeiro é que a gente tem pouquíssimos profissionais dentro das universidades que migram para essa área. Né? Ou seja, você tem que entender muito de incêndio e muito de estruturas.
né? O muito ele é relativo, mas tudo bem, né? Você tem que entender de duas áreas. É muito difícil você entender muito de uma área e muito de outra. Geralmente tu especializa numa, mas a estrutura em solução de incêndio é necessário essa integração. Então você acaba vendo poucos universidades e poucos professores e profissionais hoje entrando nessa parte de estrutura em solução de incêndio, justamente por envolver duas grandes áreas, né? Acaba não se tendo. E isso se repercute, sobretudo na própria graduação, que dentro das disciplinas de projeto estrutural não se aborda o tema, e aí não abordando, o profissional sai do mercado sem entender aquilo. É natural, né? E ele, se não entende ou ele não é incentivado dentro da graduação, ele acaba não dando atenção para aquela área e vai desenvolver a vida noutra área, vai se especializar, vai montar sua carreira em outra direção. Então a gente tem pouco isso hoje no Brasil, né? Consequência disso, né? As nossas normas, como se tem pouca pesquisa e, portanto, pouco desenvolvimento nacional sobre isso, as nossas normas hoje de estruturas, elas são muito inspiradas em normas internacionais. Né? Não tem uma autoria própria das nossas normas, mas isso não é um problema da parte de estrutura. A quase totalidade das normas de segurança contra incêndio do Brasil, elas tomam como base uma norma internacional. Se desenvolve muito pouco no Brasil em procedimentos de autoria própria, vamos assim dizer, de elaboração de norma. A nossa grande expressão são normas internacionais. Sim. Então hoje, se a gente vai montar uma norma... Até porque são normas mais antigas que as nossas, né? Então, já testadas, né? Então sacramentadas. Né? Então acaba que realmente se pega algo que deu certo e tenta aplicar para cá. Né? Então a gente tem essa consequência. Ou seja, como se o assunto ele ainda é incipiente, proporcional ao tamanho do país, o assunto ele ainda é incipiente, então se tem pouca incentivação de estudar segurança contra incêndio dentro das universidades, poucas pesquisas que repercutem em poucos procedimentos que a gente consegue usar no dia a dia, na prática, identificação de lacunas. Então, na realidade das estruturas, é exatamente essa. Né? A gente tem uma norma que ela é inspirada, né, no exterior, precisa hoje se ter alguns ajustes, a gente sabe disso, a gente precisa ter alguns ajustes para torná-la mais adequada ao cenário brasileiro, à construção civil brasileira, ao nosso modus operandi, às nossas técnicas construtivas, mas a gente precisa avançando, como a gente normalmente se trabalha sozinho, não tem são passos lentos que se dá para evoluir uma norma dessa, né? Então, assim, a gente precisa evoluir nesse sentido, né? E aí, trazendo, né, uma resposta à tua segunda pergunta, tu me perguntou o seguinte: olha, que lacunas ou que erros e que negligências disso, né? Na prática, né? A gente, aqui no Brasil, de forma geral, né, a gente sempre se preocupa, né? Desculpa, mas essa é a realidade. Se o bombeiro fiscaliza ou não fiscaliza aquilo, né? A gente não está ainda, são poucos profissionais, uma fatia muito pequena, que faz o projeto interessado em oferecer uma segurança para a sociedade. Infelizmente, tá? Uma boa parcela dos profissionais querem fazer projetos para serem aprovados no Corpo de Bombeiros. Isso não é um problema dos profissionais, é uma pressão, inclusive, do mercado de trabalho, das construtoras. Olha, se não precisa, o bombeiro não cobra isso, deixa assim, senão isso vai me dar um custo. Essa é a realidade. O Corpo de Bombeiros, ao fiscalizar uma obra, ele não vai fazer a verificação, por exemplo, se uma estrutura lá está atendendo. Não tem como, é impossível, entendeu? É impossível. Não é uma culpa ao Corpo de Bombeiros, eles não têm que se meter nisso, entendeu? Então, muitas vezes, o profissional que faz o projeto estrutural, ele negligencia. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque ele não sabe como fazer. Essa é a realidade, ele não sabe como fazer, né? E segundo, também, muitas vezes, por pressão de que esse sistema ele não é fiscalizado, né? Então, vamos deixar assim. Vamos deixar assim. Então, assim, ó, são raros os projetos, tá? Que a gente vê que eles atendem o requisito de segurança estrutural na situação de incêndio. São raros, tá? E aí tu fala o seguinte: como que tu identifica isso? A gente bate o olho e vê. Eu consigo ver se aquele projeto ele tem ou não, porque tem algumas minúcias ali que a gente consegue. A gente é mais calejado e a gente consegue identificar.
né? E aí como é que a gente resolve isso, né? O problema é do Corpo de Bombeiros? Jamais. O Corpo de Bombeiros, na minha opinião, não tinha que se meter em atribuição técnica nenhuma. Se tem um engenheiro, tem um arquiteto assinando, é dele. Não, entendeu? A responsabilidade é dele. No meu entendimento, não existe isso do Corpo de Bombeiros fiscalizar. Entendeu? Então, o profissional hoje, que ele assina um projeto e ele tem que ser responsável. Ele tem que ser responsável por aquilo. E ele tem que entender que se ele negligenciar a parte de segurança contra incêndio, todos os sistemas, ele pode ser preso. E ele deve ser preso, porque ele sabe. Agora, tem lacunas? Tem. Ele precisa ser formado para isso. E agora, tem disciplina de segurança contra incêndio a nível de graduação? É muito pouco. Se criam muitas vezes disciplina de segurança contra incêndio às pressas nas universidades, que são poucas, com profissionais que não são da área de segurança contra incêndio. Aí como é que você resolve essa lacuna? O que é pior? Essa é uma pergunta, né, que muito me inquieta. O que é pior? Você não ensinar ou você ser ensinado por um profissional que não sabe? Errado, ensinado errado. É um problema. Você entende a lacuna que a gente tem no Brasil? Um problema médio e longo prazo que a gente tem que resolver. A gente tem que incorporar cada vez mais dentro da graduação isso, mas como que a gente vai incorporar? Como é que a gente coloca hoje dentro da graduação isso? Como é que a gente vai formar o aluno? É certo formar um aluno com alguém que não é da área? Senão a gente vai ensinar o aluno a respeitar a tabela. É certo isso, a gente dizer para um aluno, olha, segurança contra incêndio é um mero atendimento de tabelas e de exigência de Corpo de Bombeiros. Isso não é segurança contra incêndio. Isso não é dar atribuição técnica a um profissional que vai daqui a pouco ser responsável pela segurança de uma edificação. Então a gente tem que realmente rever o nosso modus operandi no Brasil, de como é que a gente está colocando esses profissionais no mercado. Né? Se a gente precisa incentivar cada vez mais a criação de cursos de pós-graduação, se a gente precisa dar mais verbas para fomentar cada vez mais pesquisa nessa área, para formar pessoas nessa área, para cada vez mais conseguir criar uma rede de professores e expertos para ensinar dentro das universidades, mas a gente tem essa lacuna. Né? E essa lacuna é importante que a gente comece a olhar, que o governo, que as instituições, que os conselhos comecem a olhar cada vez mais com atenção. Como é que a gente vai resolver essa equação? E o efeito mais complicado disso tudo seria uma resistência de uma edificação num grande incêndio ser pequena demais, assim, a colapsar rápido. Assim, existe a possibilidade de colapsar. O colapso da edificação, ela existe, né? E o que provoca é que a gente costuma usar aquela teoria do avião, né? Não é um problema que provoca a queda de um avião, é o conjunto de problemas que, se somados, fazem com que a edificação, durante o incêndio, ela venha a ruir e colapsar. O problema é que a parte de estruturas é o final da linha. Quando tudo deu errado, a estrutura que tem que segurar a bronca. Sim. Então, onde é que a gente está querendo chegar? Que para uma estrutura colapsar e, portanto, um prédio entrar em colapso, os dispositivos preliminares que funcionaram ou que deveriam funcionar falharam. O extintor lá no início não funcionou, depois o CEMAR não foi adequadamente projetado, depois o hidrante não funcionou, o sprinkler não funcionou. CEMAR, para quem não está, é o controle dos materiais de acabamento de revestimento. Né? Então, o extintor não funcionou, ou a pessoa lá no início não sabia operar o extintor. Aliás, esse é um outro problema. Tá? A gente depois pode até falar sobre isso. A gente está projetando para as pessoas que não sabem usar os dispositivos. Então, o extintor não funcionou, não saberia usar. O CEMAR, os materiais lá de acabamento, eles não eram adequados, o fogo evoluiu. A compartimentação não funcionou, não tinha compartimentação, tinha muita carga de incêndio. Os sprinklers, os chuveiros automáticos não funcionaram. Tudo deu errado e aí chegou na parte de estrutura e ela colapsou. Então, a gente pode perceber que os colapsos estruturais que aconteceram recentemente, o próprio prédio da Secretaria de Segurança Pública, do lado da rodoviária aqui em Porto Alegre, é um exemplo mais clássico. Ele colapsou porque o prédio não tinha compartimentação, o prédio não tinha dispositivo, estava sendo, né, não vamos entrar no mérito porque, né, não compete, ainda está em um processo oficial, mas a compartimentação não funcionou, não tinha compartimentação, eram paredes de madeira até onde, né, me comentaram, não tinha chuveiro automático, a carga de incêndio era muito elevada, a compartimentação de fachada também não era adequada, então veja, tudo deu errado para o negócio cair.
E aí não tinha, como, né, não tinha segurança estrutural, o negócio vem a falhar. Então, os prédios modernos, mesmo que ele não seja projetado estruturalmente ao incêndio, ele está menos fadado ao colapso. Porque por mais minimamente, se os dispositivos de segurança contra incêndio forem minimamente aplicados, para a estrutura dar errado, tudo teria que falhar, ou muitas coisas teriam que falhar, entendeu? Então, assim, muitas vezes o profissional que não faz o projeto estrutural incêndio, ele tem uma sorte do lado dele. Tem um anjinho que protege ele. Olha, se foi feito o projeto de segurança contra incêndio e tal, né, essa estrutura, a tendência é que ela seja menos submetida ao incêndio. E somado a isso tem um concreto armado, que tem um comportamento melhor no incêndio, etc., diferente da estrutura metálica. Né? Então, o concreto armado ele já tem um comportamento um pouco melhor. Não significa que ele não precisa ser projetado. Ele precisa, né? Porque senão o colapso ele é real. Né? Mesmo porque, se a gente for contar com tudo funcionando... Assim, não está bem projetado. Exatamente. O dispositivo pode falhar. No Brasil, a gente não tem cultura de manutenção. A gente não tem cultura de manutenção. Quem é que faz manutenção hoje de hidrante, de extintor, de sprinkler? Se não tem da segurança contra incêndio, não vai ter da manutenção. Não faz manutenção, entendeu? Então a realidade hoje é essa. Tudo precisa dar errado. Mas eu falando tudo precisa dar errado, eu não estou falando nenhum absurdo, que existe uma possibilidade de tudo dar errado. Porque não se tem manutenção. E outra, as pessoas não sabem usar os dispositivos. Não sabem usar. A gente não treina as pessoas para usar o dispositivo de segurança contra incêndio. Eu lembro muitas vezes atrás, quando teve uma lei que exigia extintor dentro do carro. Lembra disso? Estamos falando de 15, 20 anos atrás, todos os carros vinham com extintores. Hoje eu não sei se o carro 0 quilômetro está vindo. Mudou muitas vezes. Tiraram, botaram. E era aquela discussão, né? Agora eu tenho que comprar extintor, agora eu não preciso mais. Agora eu preciso disso, agora eu preciso ter kit de primeiros socorros dentro do carro, tesoura, band-aid e água oxigenada. Agora não precisa mais, tira. Mas o que eu estou querendo dizer? Se tivesse um incêndio num carro, a pessoa saberia usar o extintor? Esse é o problema. Hoje, né, se a gente for pegar um condomínio, as pessoas que moram nesse condomínio sabem usar extintor, elas sabem aonde está o extintor, primeiro, elas sabem que existe o extintor, muitas vezes tu passa no teu dia a dia ali correndo, tu vê o extintor, a pessoa não sabe, na hora do pânico lá do incêndio, a pessoa vai atinar de não, vou lá, vou pegar o extintor certo, tem óleo de cozinha, vai ser o extintor tal, vou pegar o extintor certo, vou apontar ele, vou tirar o lacre, a pessoa sabe fazer isso, as pessoas não sabem fazer. Será que as pessoas sabem sair de um prédio em situação de incêndio? Será que ela vai pegar o elevador? Será que ela vai sair adequadamente? Ou seja, a gente tem uma outra lacuna que a gente precisa resolver, que é treinar as pessoas a usarem o que a gente está projetando. A gente está projetando para as pessoas. Agora, será que as pessoas sabem usar aquilo que está sendo projetado? Será que as pessoas sabem dar a manutenção daquilo que está sendo projetado? Porque hoje, a pessoa que tem um carro e preza pela segurança da família, etc., ela vai a cada 1 ano, 2, ver como é que estão os pneus, como é que estão o freio. Né? Não, eu vou trocar o óleo do motor e tal, porque eu vou viajar com a família, não quero ficar no meio da estrada com o carro, então vou revisar pneu, vou revisar freio, vou trocar o óleo, tudo bonitinho, vou sair em viagem com a família. Ou seja, a pessoa preza pela segurança da família dele e a tendência é que ele vá fazer aquela revisão, que ele se preocupe com aquilo, troca o óleo, tal. Mas na edificação, as pessoas estão com essa preocupação. Estão com essa visão. Né? Por exemplo, eu saio de casa, vou viajar, moro a alguns quilômetros daqui, eu desligo o gás. Desligo o gás, fecho todas as portas para tentar abafar o incêndio, caso ele tenha algum princípio. Desligo a corrente elétrica. Eu tenho uma mania da lavadora de roupa. Eu tiro porque já ouvi casos assim de incendiar a casa porque a lavadora estava na tomada, entende? Exato. Então, entendeu? Então, se as pessoas tivessem essa cultura, ela seria, né, mais interessante. Mas a gente tem que se refletir muitas vezes, sabe? Olha, será que a gente está fazendo certo? Evoluiu muito depois da KISS, né? A KISS foi um dos grandes marcos, não o único, mas um dos grandes marcos da segurança contra incêndio, né?
Evoluiu-se muito, seja em termos de cultura, seja em termos de incentivo à formação, seja em termos de consciência dos profissionais, se evoluiu muito. Mas agora é necessário ter um segundo passo, que é o quê? É treinar as pessoas a usarem isso. A gente usa muito o exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm treinamento de saída de emergência. As crianças são treinadas dentro da escola, né? Então, veja, é necessário isso, né? Tem um projeto muito interessante na URGS que geralmente, né, a professora Ângela, ela pega e ela faz um treinamento de crianças em escola e tal. É uma ação muito bonita, né? E que vale a pena ser lembrada. Portanto, a gente tem que expandir isso. As crianças têm que ser treinadas, os adultos também, no ambiente de trabalho, como é que evacua, por onde é que vai, tendo um princípio de incêndio, o que você vai fazer? Né? Você vai jogar água, você vai... A primeira coisa a pessoa é jogar água, a pessoa sabe, calma. Então a gente precisa ter esse treinamento, né? Eu acho que esse é o segundo passo. E tu falaste daqui, pegando o gancho, tu tem, pela tua pesquisa, pelo teu trabalho, tu conhece muito a legislação, né? Tanto a da BNT quanto as leis estaduais. Tu também coordena uma NBR, né? Uma norma. Qual é a tua avaliação sobre a legislação brasileira? O que está faltando, o que precisa? Eu digo uma legislação geral, assim. A gente até tem uma lei que foi depois da KIS, né? Foi aqui, depois do nacional, mas precisa para ficar redondinho. Olha, redondinha nunca vai estar. Né? Por que redondinha nunca vai estar? Parece levianismo da minha parte. Porque, assim, os produtos, a construção civil está evoluindo muito rápido e as normas não estão conseguindo acompanhar essa evolução. Exemplo, tá? A gente tem muitos materiais inovadores que hoje aparecem no mercado, né? Assim, a gente tem espumas para isolamento acústico, térmico, a gente tem barras que hoje são usadas, barras de fibra de vidro para fazer estrutura, concretos especiais, divisórias novas. Ou seja, tendências e novidades tem. Tendência, vidro corta-fogo, porta de vidro, selante de periferia. Os produtos, cada vez mais se tem soluções. E veja que as normas, a gente ainda tem deficiência para atender o que nós normalmente, corriqueiramente, usamos no dia a dia. A gente não tem normas hoje que nos subsidiem, né, para dar um ferramental para a gente usar para resolver problemas triviais dos projetos. Então, veja, a gente ainda está... Exemplo desses problemas triviais. O próprio projeto de estruturas. O próprio projeto de estruturas, as próprias exigências de tempo requerir resistência ao fogo. A gente está falando em curvas de incêndio, daqui a pouco vem carro elétrico. Um negócio que não apaga nunca. O que isso impacta? Como é que eu vou atender a compartimentação para o carro elétrico? Hoje, como a gente está feito, ela atende incêndio de carro elétrico, a estrutura ela atende. Você entende que a gente ainda está tentando aparar as lacunas do que é trivial, mas os materiais e as exigências, as necessidades, elas estão aumentando. Então, assim, vai ser sempre uma corrida atrás do que está sendo produzido de novo, né? Então, assim, as normas nunca vão estar ideais. Por quê? Porque os materiais nunca vão deixar de se desenvolver, de evoluir. Há uma busca incessante pela evolução, pelo aprimoramento da construção civil, otimização, redução de custo, colocar materiais de performance melhorada e tal, mas a gente vem atrás ainda, correndo atrás desses sistemas para tentar resolver. Né? Então, a elaboração e o interesse para se elaborar e para se criar uma norma, ela nunca vai parar. A gente sempre vai estar tendo que correr atrás do que o mercado está fazendo. Né? Se tu perceber o sprinkler, que é uma coisa, meu Deus, tem tanto tempo fora daqui, é uma coisa tão normal. Né? E aqui ainda se tem uma resistência, tem por causa de custos, né? E daí a legislação, normas, tem norma. Exatamente. Né? Mas não tem a legislação, até onde eu sei, não tem uma obrigação, você tem que ter sprinkler. Dependendo da característica. Da característica. Obra, né? Talvez os estaduais tenham isso. Mas né? aí a gente volta talvez para o início da conversa. A gente volta para a questão da tabela. Se tem exigência, o cara vai colocar. Se não tem, o cara não coloca. Isso é um problema. Né? Ou seja, claro, se a gente for colocar aquilo que não precisa, entre aspas, é um custo.
Mas será que dependendo da peculiaridade da edificação, do risco que ela tem, das características, do modus operandi de uma indústria, do uso da edificação, será que mesmo não sendo exigido, não seria necessário? A gente não está nessa cultura ainda, entendeu? Que é o caminho alternativo. Que é o caminho, porque a gente tem que entender que as exigências de segurança contra incêndio estabelecidas pelo Corpo de Bombeiros, sobretudo, são mínimas. São mínimas. É o mínimo. É uma segurança mínima que precisa ser empregada. Agora, compete ao profissional identificar se aquela obra, com aquelas características, com aquela peculiaridade, ela não se exigiria algo a mais do mínimo, algo acima do mínimo. Agora a gente vira a página. Primeiro, será que o profissional que faz projeto sabe disso? Porque tem muitos profissionais que falam, olha, para eu atender a segurança contra incêndio, eu preciso atender as tabelas dos bombeiros. Né? Para usar uma fala bem corriqueira. E, né? Agora, será que esse profissional, dando um passo a mais, ele saberia discutir com o cliente dele? Olha, daqui a pouco se a gente colocar tal e tal e tal dispositivo, vai te oferecer mais segurança. Não somente as pessoas, mas ao patrimônio. Vai proteger a tua indústria, vai te dar um resultado melhor. Só que tem um custo, mas esse custo ele é absorvido, entendeu? Ou seja, é um custo que depois tu absorve para a segurança dos teus operadores, para a segurança do teu patrimônio, da tua empresa, do teu maquinário. Entendeu? Eu estou falando aqui um exemplo de uma indústria, mas isso poderia ser aplicado numa edificação, numa residência. Né? A pessoa que hoje paga, sei lá, 1 milhão por um apartamento, será que vai querer perder o seu apartamento assim, num estralar? Tudo bem, tem seguro, tá, mas não vamos entrar nesse negócio. Mas, ou seja, será que... Não, é um prejuízo. Vai ter porque prejuízo. Hoje as reuniões... Tem que acionar o seguro. Vai ter... Exato, porque hoje as reuniões de condomínio é o seguinte, precisamos pintar a fachada ou não precisamos? O piso tá manchando, vamos trocar o piso. Segurança contra incêndio, ninguém... A porta de entrada, ela tá desgastada, vamos trocar a porta. Não se discute a segurança. E parece que as pessoas, os moradores, parece que tampouco têm esse interesse. Né? Por quê? Porque tu não vê todo dia uma pessoa perdendo o apartamento. Só quem perdeu o seu apartamento sabe, olha, a pessoa vai se preocupar com mais segurança e tal. Então a gente volta naquela discussão, a gente precisa cada vez mais conscientizar as pessoas que a segurança ela é necessária, não é um custo, é um investimento. É um investimento na segurança da família, é um investimento no patrimônio, é um investimento na tua saúde. Ninguém quer perder tudo e tampouco ninguém quer perder pessoas. Só que a gente precisa ter essa cultura de cada vez mais ter isso enraizado dentro das discussões, dentro de condomínio, dentro, né, olha, você sabe usar o extintor, você sabe onde é que tem o extintor, trazer isso para a vida, entendeu? Fabrício, também a questão dos prédios históricos, né? A gente tem, né, tu falou também dos prédios modernos, né, que hoje já seguem melhor um projeto estrutural, né? Os prédios antigos, prédios históricos já tem um problema até de adaptação, né, de segurança contra incêndio neles. Qual é o caminho, o que se faz para melhorar a segurança contra incêndio dessas edificações antigas? Os prédios históricos é sempre um ponto de discussão, né? Ao meu entendimento, tá? Os prédios históricos e obras existentes em geral é um exemplo clássico de onde um profissional que tenha domínio do que ele está fazendo, ele vai propor a solução mais interessante. Domínio do que que esteja fazendo, lê-se, o entendimento da dinâmica do fogo, de como que o incêndio se comporta, como é que o incêndio se desenvolve, como é que o incêndio se propaga, né? O profissional aplicador de tabelas, ele vai ter uma dificuldade muito grande de propor uma solução segura para uma edificação histórica, entrando no caso da edificação histórica. Mas o profissional que minimamente entende alguma coisa da ciência do fogo, ele vai entender ou vai tender a apresentar soluções mais interessantes. Porque a gente tem. Vou pegar um exemplo, uma edificação histórica. O que a gente vai aplicar nela? Depende. É uma edificação que tem muitos materiais de acabamento susceptíveis a pegar fogo. Ela tem uma instalação elétrica que está íntegra ou não está. A maioria dos incêndios ocorre, quase que 98% dos incêndios ocorrem, tem origem em instalação elétrica. Ou seja, será que a instalação elétrica está adequada? Será que os acabamentos estão adequados? Né? Como é que está a característica do teto? É de madeira, não é? A gente tem hoje soluções de tintas, né? Então, assim, a gente pode
mediante uma análise técnica um pouco mais criteriosa, um pouco mais holística, enxergar como que aquela edificação está, entender como que possivelmente a dinâmica do incêndio vai acontecer naquela edificação e você atacar aquilo com medidas que combatam essa evolução. É controlar os materiais, é daqui a pouco colocar mais extintores e treinar as pessoas, os pessoas que trabalham, os usuários ali, as pessoas que trabalham. É que tem muitas pessoas que falam que é difícil adaptar, porque, por exemplo, um prédio histórico não pode mexer na fachada, não pode mexer. Então, assim, ó, fazem um cavalo de batalha, digamos, no prédio histórico. Justo. É muito mais fácil pegar uma coisa zero do que você pegar uma coisa usada e tentar implementar ela, né? Então, o prédio histórico é um outro exemplo onde a análise baseada na performance se tornaria interessante, né? Claro, estou sonhando alto. Depois eu vou voar, depois eu volto para a realidade. Vou voar, estou no céu. O que seria? Você modelar ela computacionalmente, usando procedimentos. Tudo bem que hoje isso não é permitido pela legislação e pelas normas, mas um dia a gente chega lá. Mas você fazer uma modelação, você modelar, você colocar os mobiliários, tudo que tem, entender como é que esse incêndio vai evoluir, né? E onde tu pode mexer. E onde tu pode mexer, para tentar otimizar. Olha, usando um exemplo clássico, o carro está batendo o pneu no lado esquerdo. Vamos ver se não é o amortecedor esquerdo, vamos ver se não é a roda esquerda. Vamos dar uma atenção no lado esquerdo, que aqui é o ponto mais crítico. A análise baseada no desempenho de uma edificação existente seria isso. Olha, o ponto crítico é aqui, no terceiro pavimento, no hall tal, que tem tal e tal produto que a gente tem que proteger mais, senão, se aqui fugir do controle, a gente vai... Então, seria um caso muito interessante da aplicação do projeto baseado no desempenho. De novo, é interessante, mas tem que se ter cuidado, porque não é qualquer profissional que sabe o que vai saber. Agora, desço para a realidade, né? É mais difícil você tentar, por quê? Porque é uma edificação existente e muitos dos itens que você vai querer implementar, muitas vezes não é possível. Você não consegue atender uma distância máxima a percorrer, você não consegue lá arrancar um carpete, um detalhe, você não consegue. Né? Mas o profissional que tem essa análise um pouco holística, ele consegue entender qual é o calcanhar. Olha, é um prédio que ele não tem compartimentação, daqui a pouco buscar modos inovadores de compartimentar. Hoje a gente tem cortinas de compartimentação que são eletrônicas, que tem um incêndio, ela desce, que seria interessante. A gente tem dispositivos no exterior, no Brasil ainda não sei se chegou, que não apagam com água, apagam com espuma, porque muitas vezes a água é complicada, dependendo do tipo de obra de arte que tem, um prédio histórico, que tem uma biblioteca, que tem livro e tal, né? Então, assim, você tem que tentar, hoje, cada caso é um caso, né? E as edificações existentes, ela tem essa particularidade, cada uma tem uma circunstância diferente, ela tem uma peculiaridade dos materiais, do uso, das circunstâncias gerais. Então, é mais difícil, mas se o profissional tiver um entendimento fenomenológico mais interessante da dinâmica do incêndio, ele vai conseguir identificar, olha, o problema aqui é compartimentação. Como é que a gente vai tentar colocar uma compartimentação no prédio desse? Olha, o problema aqui é, de novo, que a gente mais vê, é o CEMAR, é os materiais de acabamento. Hoje você tem tinta, você tem produtos para aplicar nesses materiais. Instalação elétrica, muito mais fácil. Instalação elétrica não tem crise nenhuma, é só refazer ela. Né? Não tem. Então, assim, cada caso é um caso. Então, sim, de novo, é mais difícil, mas não é nenhuma... Tudo tem jeito. A engenharia e a arquitetura sempre vai propor uma solução, né? Então, é aquilo que eu digo, se o profissional que trabalha com esse tipo de obra, ele vai buscar tabelas prontas para resolver o seu problema, ele vai começar justamente a ter críticas. Isso não dá para atender, isso não dá para atender, isso não dá, isso não dá. Mas agora, o profissional que entende minimamente um pouco mais da dinâmica, das peculiaridades, como é que o incêndio se desenvolve, ele enxerga os riscos, e isso exige experiência e muito estudo, ele não necessariamente ele vai usar modos operantes de tabela, e ele vai propor soluções que sejam mais rápidas, que não impactem, e a gente tem hoje, fora do país, soluções muito interessantes.
fora do país. Mas não significa que a gente não pode trazer. Se é uma edificação histórica, etc., talvez o custo não seja uma hierarquia, seja preservar a fachada, etc., seja um ponto que seja preponderante nessa tomada de decisão. Então, cada caso é um caso. Por uma obra, edificações residenciais, de multiplavimento habitual, sim, pode ser que o custo seja um ponto de interesse. Mas agora, se for pegar uma biblioteca, uma obra pública existente, você tem que adaptar, talvez o custo não seja preponderante. Se não, a solução é eficiente. E muitas vezes você busca essa solução eficiente no exterior. Se tem feiras incríveis de incêndio nos Estados Unidos, na Alemanha e tal, que eles cada vez mais trazendo soluções inovadoras. Então, passa muito por isso, sabe? Certo. Fabrício, depois dessa aula toda de segurança contra incêndio, de projetos de estrutura, quero saber quem te inspira na segurança contra incêndio. Olha, assim, profissionalmente falando, eu me inspiro muito em duas pessoas, né, que já passaram, inclusive, pela minha própria formação. Eu me inspiro muito no professor Valdir Pignata, da USP. Grande mestre. É um grande mestre, um grande amigo meu, né? Eu gostaria de ter tido mais oportunidades, tomar mais cafés com ele e discutir cada vez mais com ele. E também fora do Brasil, me inspiro muito num cara que foi meu orientador de doutorado, que é o João Paulo Corrêa Rodrigues. Gosto muito dele, acho que a gente tem uma filosofia de trabalho muito parecida, né? E são profissionais que realmente me inspiram, né? Assim, e tento sempre, que possível, conversar com eles, trocar uma ideia, pedir uma opinião, fazer um networking, né? Sempre isso. Não, legal. Bom, eu te agradeço, tá? O bate-papo aqui, bem legal. Fiquei sabendo um pouco mais sobre estruturas, um pouco mais sobre segurança contra incêndio e torcendo para que a área de projeto e estudo, pesquisa na segurança contra incêndio, ela só evolua. Eu agradeço a oportunidade de a gente falar, de a gente conversar. Passou rápido, né? Já foi mais que uma hora. A gente não percebe. Passou rápido, então... O bate-papo é bom, a gente não percebe. Não, queria agradecer o convite e a oportunidade de estar falando sobre isso. Eu acho que é sempre necessário a gente falar sobre segurança contra incêndio. A gente costuma dizer que é um trabalho de formiguinha, né? Assim, a gente não consegue atingir todas as pessoas que a gente gostaria. Mas se a cada dia a gente conseguir atingir uma pessoa que se interesse, bote a mão na consciência e tente projetar melhor, ou se não usar melhor os dispositivos, ou então formar uma cultura, a gente diz que o dia foi vitorioso, né? Então, cada passo é um passo. Eu acho que discussões iguais a essas são necessárias. A gente espera que cada vez mais alunos da graduação, pós-graduação, se interessem para estudar isso. Porque é assim que a gente vai evoluir. Se a gente não tiver pessoas que queiram estudar o assunto vai ficar estancado. A gente precisa ter nas universidades, a gente precisa ter profissionais trabalhando com isso. A gente precisa ter gente que queira estudar, que queira aprender, que participe de feiras, discussões, que queira ampliar essa rede. Aí um recado para engenheiros e arquitetos, né? Olha a segurança contra incêndio com mais carinho. Com mais carinho, né? E tente sempre buscar fazer cursos, ler a revista. Exatamente, não, tem muita informação aqui. Muita informação, ler a revista, ver o que está sendo discutido, né? E assim a gente vai ter essa evolução progressiva. Muito obrigada. Esse foi o Emergência Entrevista de hoje, direto da Prevensul. A gente conversou com o Fabrício Bolina, a nova geração da segurança contra incêndio, mas que trouxe uma aula sobre o assunto para a gente. Nos vemos no próximo programa.